Oi, pessoal! O Setembro Amarelo está chegando e para a gente poder fazer uma prevenção mais eficaz, discutir o suicídio de forma mais séria, eu queria apresentar algumas premissas para vocês. Bom, antes da gente falar sobre o suicídio, a gente tem que perceber, e eu acho válido a gente partir do ponto da onde estamos falando. Qual é o lugar, em qual espaço esse suicídio se dá na nossa sociedade, como a nossa cultura vê esse fenômeno, é diferente de outros países ou não é? A maioria das pesquisas no campo do suicídio são pesquisas epidemiológicas, geográficas. Então, nesse local, a maioria dos suicídios acontece em determinada faixa etária, com determinado meio letal e tudo mais. Partindo disso, a gente percebe, bom, se tem lugares que as pessoas se suicidam mais do que outros, o que faz, o que tem nesses lugares, nessas culturas, nesse espaço que determina isso? Existe então, a gente consegue perceber que existe uma diferença de um local para o outro, de uma cultura para outra. E, partindo dessa premissa, a gente pode pensar e tentar entender como que é aqui no Brasil. O Brasil é um país que, apesar de ter os suicídios, não está entre um dos primeiros dos rankings, apesar de ser um fenômeno crescente e tudo mais. Outros países como a Rússia, a Lituânia, a República de Bielorrússia, a Guiana aqui na América do Sul, a Bélgica, um dos poucos países da União Europeia que tem grandes índices de suicídio, pelo menos nos meus dados de 2018. Bom, e por que será que aqui no Brasil, o que aconteceu que o suicídio não se deu, como por exemplo no famoso Japão, né, que a gente sabe que as pessoas têm no suicídio uma forma honrosa de morrer, ou após o divórcio, após a aposentadoria, as pessoas cometem o ato. Por que aqui no Brasil a gente não enxerga da mesma forma? Bom, para começar a falar disso, a gente tem que voltar para um sociólogo que lá em 1897 publicou o primeiro trabalho sobre o suicídio, e ele se chama Émile Durkheim. Eu não vou me aprofundar muito em Durkheim porque já estou farta. Todas as palestras, qualquer lugar que você vai, é sempre sobre esse autor. Mas por que ele é tão importante? Porque ele percebeu que mesmo o fenômeno mais individual do mundo, que é o matar-se, era ainda expressivamente coletivo, no sentido de que não tinha como você afastar tantos casos se você via que haviam semelhanças, haviam coincidências nesses conjuntos. E na nossa sociedade, a gente tem uma tendência muito grande de individualizar os casos, né? Isso foi um caso isolado, aquilo aconteceu separadamente, de forma a nunca responsabilizar o grupo, as instituições, o Estado, a escola, a família. Sempre recai sobre o indivíduo, a gente sempre observa o fenômeno como individual, pois nos custa muito como sociedade mudar. E não seria diferente no suicídio. Se o suicida, se a pessoa comete o ato de morte, é porque estava doente, é porque estava louca, um motivo de desrazão. E através desses índices sociais, demográficos, geográficos, a gente percebe que tem outras questões que também interferem. Bom, o que Durkheim percebeu? Ele, analisando países católicos e protestantes, percebeu que nos países protestantes o índice de suicídio era maior, ou seja, as pessoas cometiam mais o ato de matar-se. E ele chegou às conclusões e às percepções de que nos países católicos a hierarquia das pessoas da igreja era maior e a interação entre a comunidade era maior. Então, os meios, as trocas, as vivências eram de laços mais próximos, enquanto nos protestantes era meio que cada um por si e as pessoas consolidavam mais o ato do suicídio.
provando pela primeira vez, então, essa relação da religião, da sociedade e também do suicídio. Partindo dessa premissa, o que a gente pode pensar? Aqui no Brasil, a religião cristã, católica, vem se, agora talvez numa diminuída, mas de bem ou mal se consolidou. O catolicismo se consolidou no Brasil. A partir da colonização portuguesa, da catequização dos povos originários, o cristianismo aconteceu. E por mais que a gente julgue na Constituição laica, é impossível. A gente tem um presidente eleito que fala com todas as letras, né? Deus acima de todos, Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo. E, como diria Hot Oreia, acima de todos mesmo. Pisando na cabeça, vai. Né? Porque se você passa por cima de uma Constituição, se você passa por cima da concepção de Deus de outras pessoas, você não está respeitando ninguém. Né? Como assim Deus se o nosso país é para ser laico? Ou seja, não é. A gente já entende, já percebe muito bem o contexto brasileiro e a ligação com essa religião, a ligação com esse moralismo, com esses dogmas, com esses pilares cristãos que acontecem, mesmo para quem não tem essa religião, mesmo para quem é de outra religião, mesmo para quem não tem religião. E é nesse cenário que a gente tenta discutir o suicídio, né, de forma ética, de forma profissional e científica. Sempre as nossas discussões sobre o suicídio vão estar ligadas, de alguma forma, a afetos. Sejam esses afetos sociais que a cultura nos impõe, nos dá, sejam os nossos afetos pessoais, as nossas questões com o suicídio. Né? Se eu conheço ou se eu tenho alguém próximo a mim que se suicidou, a minha visão do suicídio vai ser muito diferente de quem nunca vivenciou essa situação. Então, sempre no debate do suicídio, a gente tem esses entraves, essas dificuldades. Apesar disso, esse panorama social nos dá uma visão muito legal, porque nas pesquisas que a gente realizou, a gente encontrou algumas populações de risco no Brasil. E foram, né, os idosos, os adolescentes, os povos indígenas e também as pessoas que sofrem de dependência química, do abuso de substâncias. Então, para a gente pensar uma prevenção, a gente tem que pensar nesses públicos. Como fazer uma prevenção efetiva para os idosos? Como fazer uma prevenção efetiva para os adolescentes? Pois foram demonstrados essas marcas sociais, essas relações sociais. Por outro lado, na nossa cultura, a gente também vê o fenômeno da medicalização. Né? O suicídio, por ser visto como um tema, né, de desrazão, de loucura, ele foi consumido ou adotado pela comunidade médica, pela comunidade hospitalar e, consequentemente, sendo deixado de lado todas essas outras questões filosóficas, subjetivas, individuais. Então, ou o suicídio na nossa religião, na nossa sociedade, é um pecado, nossa, meu Deus, precisa de Deus na sua vida, ou é uma loucura. Você precisa tomar remédio, vamos internar, e meu Deus do céu. Faltando esse papel de deixar o sujeito se explicar, o sujeito existir. Veja, eu vi um filme, no meu filme preferido, o personagem principal se mata. Veja, eu olho o jornal todo dia e vejo que o nosso planeta está em decadência e eu não quero mais viver num planeta em decadência. Veja, eu sofri um trauma muito grande há 2 anos atrás e eu não consigo superar isso, eu quero morrer. Qual é o lugar que a gente está dando de fala, né, de empatia para essas pessoas? Essas pessoas, elas estão expressando algo da sua cultura, algo do seu tempo, né? O adolescente vai ter uma ideação suicida, o idoso provavelmente vai ter outra. Elas partem de locais diferentes, buscando no suicídio esse consolo, o fim de suas angústias. Então, para a gente começar a pensar em prevenção, nós temos que considerar como a gente enxerga esse fenômeno. Se nós mesmos não temos esse preconceito, não,
a pessoa tá louca, tá delirando, o que muitas vezes não é verdade. As populações indígenas têm mais de 1000 motivos para querer dar fim ao seu sofrimento. Essas pessoas estão sendo invadidas desde sempre. Né? Como diria o Ailton Krenak, as invasões nunca pararam, elas estão sendo invadidas agora. Elas estão sendo desrespeitadas, humilhadas, a sua cultura está sendo destruída, a terra de onde elas tiram, né, o seu alimento, a sua dignidade, está sendo destruída. E mais do que isso, o suicídio que mais tem chamado a atenção na atualidade são das tribos Guarani e Kaiowá, no Mato Grosso do Sul. Essas tribos elas foram então desapossadas de suas terras, do seu modo de vida, e foram colocadas em reservas multilotadas, multiétnicas, com outras aldeias, com outras pessoas de outra cultura. E nessa superlotação tem crescido os índices de violência e alcoolismo. Então é claro que isso não vai dar certo, é claro que as pessoas vão ter sofrimento. E não são casos individualizados, não é questão de um indivíduo ou outro que se matou. Toda essa população está passando por uma crise, por um problema. Como o Estado pode amparar? É responsabilidade do Estado, é responsabilidade da sociedade a partir do momento que não é um caso subjetivo individual, e sim um caso social muito claro. Né? Se a gente for pensar aqui nesses gráficos de 2018, eram muitos países do leste europeu, será que isso pode ter algo a ver com o alcoolismo, né? Com a vodka, com a União Soviética? Porque com a ausência do catolicismo, no Japão a gente sabe que o catolicismo não se consolidou. Então, a gente tem que ver e ter essa noção global do fenômeno antes de falar, não, aquela pessoa se matou porque tinha depressão. Da onde vem essa depressão? É porque ela trabalhava 12 horas por dia, ganhando R$800? É porque ela era consumida pelo crack todos os dias da vida dela e não via nenhum sentido naquilo? Ou realmente são questões individuais, de problemas, de traumas muito pessoais e muito antigos? É nessa encruzilhada de individual, social, que o suicídio acontece. E só tendo esse mapeamento dos locais, das populações de risco, que a gente pode fazer uma prevenção mais efetiva, uma prevenção que alcance esse jovem, esse adolescente que ainda está em formação, que, né, sem uma base sólida, pode facilmente se perder, está começando a experimentar substâncias psicoativas, também vê o seu planeta em colapso e para qual futuro ele está sendo preparado, né? O Brasil está em crise, e como que o jovem ali, sem a maturidade de um adulto, vai lidar, processar essas questões. Né? A questão da automutilação acontece muito, e as pessoas falam, quer chamar atenção. Não quer, mas e se você acha que ela quer, vamos dar atenção, vamos dar o espaço para essas pessoas falarem. Essas dificuldades, essas questões intrínsecas que a gente vai conversar o suicídio dentro de um país com uma moral muito bem estabelecida, país que não discute muitas questões bioéticas, né, os direitos de vida e morte. Poxa, se eu tenho direito sobre a minha vida, eu tenho direito sobre a minha morte? São questões que acontecem e que não são discutidas, não são debatidas. Né? No Brasil a gente não tem o aborto, a eutanásia, quanto menos ainda falar sobre o suicídio. Quando a gente fala de suicídio, a gente está falando do sofrimento de familiares, a gente está falando do nosso próprio medo, das nossas próprias limitações. Qual espaço é dado para essas pessoas? Como o Estado, as instituições têm tratado esses casos? Será que eles são casos isolados ou será que são casos nitidamente sociais que precisam de uma intervenção? Então é isso, acho que a gente pode falar sobre essas populações de risco específicas em algum momento, mas nesse primeiro momento é essa provocação e essa dificuldade de processar que uma questão super individual pode ainda estar ligada a questões sociais e culturais do seu tempo.
Tchau, tchau, até mais.